tema nosso, então, é sobre normalidade sofredora. E eu não vou me deter no panorama das métodos de gestão atuais, né, que já foi muito debatido. Né, só queria lembrar algumas questões que vão ser importantes para a minha fala. Né. Nessas novas formas de gestão do trabalho, né, todo mundo já ouviu falar, e isso é uma questão tida como moderna, como atual, é a questão da flexibilidade, né, que os trabalhadores têm que estar submetidos. Né, e a questão também do mundo, né, do trabalho como um mundo bem diferente do que a gente estava acostumado de ver, inserção de trabalhadores de faixas etárias que a gente não tinha essa realidade, contratações precárias, né, terceirizações. Então eu não vou me deter, mas só para a gente lembrar que é o panorama que a gente está falando. Né. E dentro disso, né, algumas consequências elas vão ter uma relação muito direta com a questão da saúde, né, das pessoas, dos trabalhadores. E algumas delas a gente não tem nenhuma dificuldade, né, e algumas a gente talvez tenha alguma dificuldade de compreender essa relação entre essas situações e a influência na saúde das pessoas. Né. A questão da produtividade, do tempo, isso é muito óbvio, é muito tranquilo a gente entender, mas algumas talvez não, e eu vou tentar usar o instrumental, principalmente da psicodinâmica do trabalho, né, e da ergonomia, para a gente conseguir colocar isso à vista, né, a gente conseguir compreender essa invisibilidade aí que pode ter. Né. Então eu queria começar com um pensamento do Vincent de Gaulejac, que é um sociólogo francês, que questiona essa questão da mobilização, né? O mundo inteiro, o que gira, né? Nós estamos girando em torno de quê, né? Então ele coloca isso, que a mobilização sobre o trabalho inverte, muitas vezes, a ordem dos valores, né? Como se a sociedade inteira tivesse a serviço da economia. Né? É uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Né? E isso vai influenciar, obviamente, na questão da saúde no trabalho. E, por outro lado, numa forma muito contraditória, né, a gente já tem no nosso ordenamento, né, na nossa normatização, o contrário. Né? O trabalho ele tem o seu valor social e ele deve ser feito, deve ser pensado, deve ser executado de forma que respeite e atenda às necessidades das pessoas. Então, é uma contradição praticamente insolúvel, né? Mas é assim que é posto. Né? Então, nós temos, por exemplo, uma norma regulamentadora, que é a norma da ergonomia, NER 17, que tem a primeira frase dela é isso. Né? O objetivo da ergonomia é adaptar as condições de trabalho às necessidades e características psicofisiológicas das pessoas, né? Dando conforto, segurança e propiciando um desempenho eficiente. Então, nós estamos numa contradição bem interessante. Né? Esse aqui foi de forma ilustrativa, eu queria trazer algumas ofertas de vagas, né? Isso aqui eu tirei da internet, lá para São Paulo, para o cargo de auxiliar administrativo, para a gente pensar alguma coisa sobre gestão. Né? Então, entre as qualidades que são desejáveis de um trabalhador para ocupar esse cargo de auxiliar administrativo, né, está ali saber trabalhar sob pressão. Né? Eu acho que é bem interessante que já vem embutido no desejo do empregador que esse trabalhador esteja já moldado com essa prática, porque ela vai ser a prática utilizada. Né? Então, já de cara, já temos aí assume um desrespeito àquela condição anterior da ergonomia que diz que a gente deve adaptar as condições de trabalho às necessidades das pessoas, e não o contrário. Né? Aqui, claramente, né, isso era um rol de 20 características, eu peguei só algumas ali, e entre elas essa bem interessante. Essa aqui é para um candidato bancário, né? E o candidato bancário, né, para a função de caixa, aqui em Curitiba. Né? Eu já tem um tempo que eu peguei esse perfil do candidato. Né? Então, além das qualidades, né, para exercer a função, né, também ali capacidade de trabalhar sob pressão e perfil de vendas. Né? Então, já vem alguma reflexão sobre o que é aquela pessoa que está sendo contratada para a Caixa. Caixa vai ter que vender, ele não é aquela pessoa que vai ter que fazer aquele trabalho de receber e de registrar. Né? Então, a gente já entende aí que tem algo na gestão que indica que o trabalho do Caixa é muito mais do que a gente está pensando. Então, nessa linha, uma das coisas que a gente pode pensar sobre a questão do trabalho flexível, né, vantagens, desvantagens, uma das coisas que a gente pode fazer uma crítica a ela, muito interessante, né, e essa crítica eu estou trazendo aqui do Richard Sennett, que tem uma abordagem muito interessante, né,
é que essas adaptações, né, que são necessárias para o trabalhador flexível, leva ao quê? A gente ter metas de curto prazo, objetivos de curto prazo e privilegiar essas adaptações com foco no presente, né? Conseguir resolver aquele problema. E o que isso pode gerar com relação à saúde, à nossa interação social e qual que é o impacto para o trabalhador, né? Isso com certeza vai levar ao enfraquecimento das relações, né? Então as relações ali entre os trabalhadores vai sofrer vamos dizer assim, esse efeito colateral da flexibilidade exigida para os trabalhadores, né? Então o que se vê hoje, né, é muito comum isso, né, em vários tipos de situações de trabalho, é a quebra da solidariedade entre os trabalhadores. Não existe uma solidariedade, isso é com competição, né? Porque ali só vai ter espaço para poucos, né? Então essa solidariedade que faz parte do trabalho pode ser perdida. E ele traz essa reflexão, Richard Sennett, como podemos buscar objetivos de longo prazo numa sociedade de curto prazo, né? Então é uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente fazer com relação a essa questão não só do trabalho, né, mas da sociedade atual. Muito importante, né, também falar além da flexibilidade, e talvez seja uma das coisas que mais se fala, por exemplo, no judiciário, que mais se queixa, é a questão das metas, dos objetivos, das avaliações, né? E isso tem que ser olhado com um cuidado muito grande, né? Eu tenho visto vários tipos de abordagem diferentes, mas uma coisa a gente, com certeza absoluta, tem tranquilidade para falar, né? Eu vou mostrar para vocês como é que é a visão da ergonomia da atividade com relação ao trabalho e essa relação entre a demanda e o resultado do trabalho, né? Então, o trabalho, ele vai vir... O que o trabalho vai causar na gente, né? Ele vai vir como uma demanda e nós vamos ter que ter a nossa engenhosidade, né, a nossa criatividade, o nosso desgaste, esforçar e alcançar o resultado. E o que vai ser valorizado depois de tudo isso? O resultado, né, que são o atingimento das metas, né? Então, se eu valorizo o resultado, eu desvalorizo tudo que foi feito antes desse resultado ser alcançado, né? Por exemplo, isso é muito comum com as metas, por exemplo, utilizadas nos bancos, né? Você tem metas de venda, tem que vender 20 cartões num certo período de tempo. Você pode fazer 30 ligações para vender aqueles cartões, como pode fazer 60, 100 e não conseguir vender. Então, esse trabalho, tudo que está envolvido, ele não é valorizado, ele é invisível e ele não existe, porque é como se ele não existisse, né? Então, isso é um problema gravíssimo com relação à avaliação de desempenho. E nesse sentido, né, que o Christophe Dejoux chama de psicodinâmica do reconhecimento, né, esse confronto entre o que acontece realmente no trabalho, o que se faz, e o que é visto, o que é mostrado, o que é valorizado, explicitado, ele causa um problema muito grande, né, porque se você não tem esse reconhecimento, nós vamos cair num abismo aí, e isso vai ser um problema grave. Por quê? Porque existe, né, existe uma dinâmica, né, humana, que nós todos funcionamos dessa forma, em que nós temos essa interação e vem o reconhecimento do outro, né? Então, quando você tem esse tipo de avaliação, você propicia que você não vai ter esse retorno do outro, né, sobre o seu trabalho, né? Essa é a linha que o Christophe Dejoux utiliza, né, da psicodinâmica do reconhecimento, né? E esse reconhecimento, muitas vezes, a gente pensa em reconhecimento mais um material, mas talvez a dimensão maior dele seria a dimensão simbólica, né? Que vem em torno do reconhecimento mesmo, da gratidão ou da beleza que é vista, né, do seu trabalho, da utilidade que o seu trabalho teve, né? E isso tem toda uma teoria sobre isso, né? A beleza, a utilidade e a justiça do trabalho. Então, nesse tipo de raciocínio, chama psicodinâmica justamente por causa desse tipo de dinâmica entre pegar essa dificuldade que o trabalho nos traz e trabalhar isso de uma forma a ter esse reconhecimento, esse prazer com relação aos desafios, né, que são colocados, né?
Quando isso acontece, né, a gente tem aquele trabalho que vai ser um trabalho prazeroso, um trabalho que vai propiciar a nossa saúde, né? Quando você não vai ter isso, né, você vai ter um problema e isso é bem complicado, né? O Christophe Dejour, ele fala também que esse tipo de gestão, de organização focada nas relações temporárias, flexíveis, ele causa um problema gravíssimo, que é a questão do individualismo, por justamente romper essas relações entre as pessoas e enfraquecê-las, né? E ele chama de patologias da solidão, né, que são as doenças, depois, né, já que a gente vai falar de doenças, né, as doenças provenientes desse tipo de situação que vem da organização do trabalho, né? Também da teoria da psicodinâmica do trabalho. Também um ponto importantíssimo, né, e ontem o professor Laerte falou sobre a questão de uma empresa que prescrevia mentira e um trabalhador se recusou a falar mentira e foi penalizado, né, que é a questão do sofrimento ético, né? Isso está muito colocado hoje em discussão, mas é muito difícil se falar sobre isso, provar, porque, claro que são estratégias muito sutis, né? E às vezes não é algo que fica escrito na parede para a gente entender que é uma estratégia, né, gerencial, né? Então, quando a mentira é uma prescrição, né, você com certeza absoluta já vai ter algo ali de prejuízo para as pessoas, né, e pode ou não levar a um quadro de afastamento, de adoecimento, mas com certeza já gera-se um sofrimento, né? Nesse caso, o funcionário dessa empresa, ele tinha que falar para o cliente que não existia o plano que ele queria, aquele plano mais baratinho, que só tinha um plano mais caro, mas era mentira, que ele estava disponível, e ele se recusou a fazer isso porque, né, achou que isso não seria eticamente aceitável, né? E claro que foi demitido. Fazendo um resumo de toda essa questão do sofrimento e principalmente o sofrimento ético, né? E eu acho que talvez o professor Ulane vai falar sobre isso também. No final das contas, o que se tem, né? O que é a consequência disso tudo, né? Hoje em dia tem dado uma visibilidade maior, mas ainda é uma coisa difícil e tabu de se falar, que é a questão das doenças, dos transtornos mentais e mais dramático ainda dos suicídios relacionados ao trabalho, né? Então, acho que a gente precisa de fazer uma reflexão com relação a isso nessa ótica, né? Que senão a gente vai ter uma incompreensão muito grande desses casos, né? Então, continuando com relação à ética, né? Também uma reflexão do Vincent de Galejac, né? Dos negócios, da questão da ética do resultado, né? A ética da economia, substituir essa moral, né, humana e será que isso realmente é possível, né? É interessante, né? Acredito que não. E o título nosso, né, fala de normalidade sofredora, né? Então, o que seria, no final das contas, né? Qual seria o que a gente quer passar aqui com relação a isso, né? A gente tem os casos que a gente entende que existe um prejuízo, que existe um adoecimento, sim, né? E eles representam já uma parcela bem importante de alguns segmentos econômicos. Mas uma grande parcela muito maior, a pontinha do iceberg seria um adoecimento, mas muito antes disso, a gente tem um grande número de trabalhadores que estão numa luta psíquica constante para tentar sobreviver naquele ambiente com saúde. E essa saúde não significa sem sofrimento, né? Essa que é a mensagem que a gente queria passar. Que essa luta psíquica, essa busca, né, de conseguir passar por essas dificuldades, não é impune, ela não fica sem um preço a ser pagado, a ser colocado, né? Então, essa desestabilização psíquica pode não acontecer, mas às vezes o sofrimento, né, ele já é o prejuízo em si, né? Quando isso é impossível, né, manter essa aparente normalidade, né, desencadeia o processo que a gente já tem mais costume de tratar, que é a questão do adoecimento, né? E muito difícil ainda, né, até pelos profissionais médicos, colocar a questão do adoecimento relacionado com a questão da organização do trabalho, né? É muito comum correlacionar a questão do ambiente de trabalho, posturas, gestos, movimentos, substâncias químicas, mas ainda a organização como um fator de impacto na saúde é raro ainda ver profissionais falando disso com tranquilidade, né? Mas obviamente que tem completa relevância, né? E por fim, né, as mensagens que
que eu queria deixar. O trabalho nunca vai ser neutro nas nossas vidas, né? Ele vai causar, né? Vai ser algo central na nossa construção da saúde, né? E esse equilíbrio psíquico vai depender de vários fatores, né? Provavelmente, em muitos casos, existe essa normalidade aparente, mas por dentro existe já um conflito muito grande por tudo aquilo que a gente falou, né? Então, os métodos de gestão, eles podem adoecer, sim, mas podem fazer algo também muito mais invisível, mais perverso, que é manter essa normalidade, né, com o sofrimento, uma carga psíquica de sofrimento muito alta, né? Para não frustrar vocês, uma lista de problemas, doenças, efeitos, fim da linha, quando realmente já tem uma desestabilização, né? E por que eu estou colocando isso aqui? Porque ainda existe uma resistência muito grande de entender que até o adoecimento pode ter relação com a organização do trabalho, com a forma de gestão, né? Muitas vezes tem a abordagem da saúde é uma abordagem psiquiátrica, uma abordagem biologicista, que não vê que esses fatores com relação ao ambiente de trabalho têm esse impacto na saúde e ficam dando ciclos pensando só a questão biológica, né? Obviamente que isso é impossível, né? Hoje de manhã foi falado sobre a questão da epidemiologia, né? E nesse aspecto da saúde mental é importantíssimo a gente fazer uma abordagem epidemiológica, porque quando se coloca num panorama epidemiológico fica muito claro, né? Por exemplo, tem classes de trabalhadores, como bancário, como servidores públicos, em que o adoecimento mental é muito superior ao adoecimento de outras classes, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que grande parte daqueles adoecimentos mentais, transtornos mentais, tem a ver com a organização do trabalho, né? É isso. Obrigado.